Estou aqui para trazer uma passagem da Palavra de Deus que está em Atos 12, do 5 ao 11. Eu passo a ler agora. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E é sobre os mensageiros de Deus que eu queria compartilhar com vocês, porque os anjos são espíritos que servem a Deus e os quais Ele os envia, para nos guardar, para nos proteger, nos ajudar. Os filhos de Deus, quando oram, fazem petições ao Senhor e o Deus os envia. É importante a gente saber que os anjos, eles não estão à nossa disposição. Eles estão à disposição de Deus para servir ao Senhor, conforme a sua ordem é que os envia. Inúmeras passagens da palavra de Deus, nós encontramos relatos de que Deus os enviou. Em Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91:1 também diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Na passagem de Daniel nós vimos que quando Daniel 10, nós temos essa passagem de que Daniel orava e jejuava ao Senhor. E desde o primeiro dia o Senhor já enviou um anjo com as bênçãos, com a resposta de oração de Daniel. Mas ele foi impedido de seguir viagem nos mundos celestiais. Houve uma batalha, porque um anjo do rei da Pérsia o impediu de seguir viagem, de chegar até Daniel. E ali começou uma batalha. A batalha espiritual que temos, que nós não vimos, mas no mundo celestial acontece isso. Nas regiões celestes, a gente sabe que acontecem essas batalhas. Mas logo em seguida o Senhor enviou outro anjo para auxiliá-lo, foi o anjo Miguel, e ali venceram a batalha e as bênçãos e a resposta de Daniel chegou até ele. Então, nós vimos aqui que essa batalha existe mesmo, entre o inimigo das nossas almas, que não deseja que nós recebemos os sonhos, e as nossas orações por parte do Senhor. Mas o nosso Pai, o provedor, de toda a nossa vida, da nossa essência, é soberano sobre toda a criação. E nós também precisamos saber e nos lembrar, que os anjos em nenhum momento eles se sobrepõem à autoridade de Jesus Cristo, e ao Espírito Santo. Que os anjos eles não têm atributos de Deus e não têm capacidade de regenerar a nenhum ser humano, porque isso é só através da vida e do sacrifício de Jesus Cristo, que hoje nos reconciliou com o Pai através do sacrifício de cruz, através da cruz que nós temos a salvação, Os anjos, então, eles são seres celestiais que estão a serviço, são servos do Deus, é isso que nós podemos ver,
anjos adoram, louvam a Deus, cumprindo a sua vontade, são exemplos para nós, né? Eles estão nas regiões celestes louvando, adorando o Senhor, e para nós isso vem a ser um exemplo, né? De adoração, de servidão, porque eles são servos, diz a palavra, né? E isso deve nos trazer um senso de humildade e gratidão também, né? Porque são feitura, criação do Senhor. Sabemos que há grandes festas nos céus por um pecador que se arrepende e se volta ao Pai. Isso nós vimos também em Lucas 15:10. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E que Deus nos auxilie a compreender e viver a reverência, a submissão e os serviços, o louvor, a adoração que os anjos desempenham no mundo celestial. Porque nós sabemos e cremos que um dia estaremos lá também, né? Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo que nós podemos já ter essa adoração, esse louvor, a gratidão a Deus e poder viver já um pedacinho do céu aqui na terra. Esse é o meu desejo para minha vida, para minha família, e te agradeço eu agradeço a Deus em primeiro lugar por poder estar trazendo essa mensagem e lembrando que toda necessidade que temos, os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Um grande abraço, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família.